Olá, senhores. De novo a pergunta. Se você pudesse entender o que os players, o que aquela coisa chamada de relação intermercados está fazendo nesse exato momento, é o que o e-análises faz pela gente, tá? Voltando a falar a respeito da linha sintética do e-análises, né? E como eu gosto de negociar essa linha. Vamos aqui, tá? A gente viu no vídeo passado, se você não viu, é só voltar aí, tá aí na playlist e tal, bonitinho. Ah, eu tive um movimento para baixo durante um certo tempo e esse movimento acabou, tá? E como é que eu sei que esse movimento dos players acabou? Porque o e-análises denunciou aqui, opa, a partir desse ponto, os caras decidiram começar a comprar índice e vender dólar, né? Isso tudo associado à taxa de juros. Beleza. Como é que eu tomo a minha iniciativa? Aonde é que eu vou colocar o meu risco para operar o e-análises, né? Para operar, seja índice, seja dólar, enfim. E aqui eu estou fazendo análise só do índice, tá? Mas vocês podem fazer a mesma coisa aqui no dólar. Aqui no dólar ficou até mais fácil. Eu já vou vir aqui para o dólar, provavelmente no próximo vídeo. Então eu tenho aqui, de novo, o topo mais recente, 1,35. E daí eu tenho valores menores do que 1,35. Só que nesse ponto, 1,35, 1,42, opa, esse momento aqui já é maior do que esse momento aqui. Lembrando que essa linha do e-análises, ela é um compilado dos mercados que movimentam os preços para cima ou para baixo. Então, se nesse ponto os players decidiram atuar de maneira mais intensa do que no último topo, isso daqui pode ser um sinal. Se o preço negociar acima desse valor, talvez eu possa entrar comprando. Se o preço negociar abaixo, talvez eu deva acionar o meu bendito stop, tá? E, e é simples desse jeito, Fábio? Não é tão simples desse jeito, mas é mais ou menos parecido com isso. E quando a gente percebe que, pô, os players realmente decidiram ou comprar índice ou vender dólar, cara, isso me dá uma segurança bastante grande e eu passo a olhar para algumas regiões procurando por pontos de defesa e eu vou tentando ajustar o meu stop de acordo, tá? Em balances empilhados numa sombra, né? Eles podem significar, dentro de um contexto de alta, região de stop de vendidos, né? Ou então ordens que estavam ocultas, esperando para ser executadas nesse nível, tá? Então, assim, como é que a gente vai determinar o risco? Vai depender um pouco do seu repertório, daquilo que você conhece, daquilo que você entende, enfim, tá? E eu não vou me alongar muito nesse tipo de abordagem aqui. Mas uma das maneiras que eu tenho de negociar o e-análise sendo uma linha só é exatamente essa daqui, tá? Exatamente essa daqui. E cá entre nós, se eu comprei alguma coisa aqui próximo de 136,613, eu consegui levar isso daqui e alguns pontinhos ali para cima, tá? Pelo menos 200 pontos aqui eu consegui, entendeu? E para quem teve um pouco mais de paciência, consegui levar um pouco mais. E o que fica legal, né? É utilizar o e-análises junto com os Z-Bands. Vamos lá. Eu expliquei no vídeo anterior de maneira bastante simples, eu acho que é exatamente aquilo, tá? A partir do momento que o preço ele trabalha acima do canal do primeiro desvio padrão, talvez o preço esteja entrando em tendência. E é muito saudável uma tendência aonde o preço trabalha na média desse canal. Então, o retorno à média, ele pode significar um bom lugar para você poder comprar, né?
imaginando que você está fazendo uma análise de tendência. Tá legal? Ficou meio complexo. Vão ter outros vídeos para a gente poder entender isso daí. Então a ideia aqui é acompanhar a tendência. E como é que eu vejo a tendência? Utilizando o e-análises. Por que utilizando o e-análises? Porque eu sei que essa ferramenta ela mostra para mim o que os players estão fazendo, o que os players do índice, o que os players do dólar e o que os players dos juros estão fazendo, tá? E para falar de estratégia, vamos lá, né? O e-análises aqui caiu abaixo do zero, mas subiu. Putz, beleza, maravilha. Qual que é o valor aqui dessa máxima? 0,67. Qual que é o valor aqui? 0,63. Putz, não compro. Qual que é o valor aqui? 1,1. Eu compro, né? Aqui, quando ele passa pelo zero, você não vai fazer nenhum tipo de negociação, sabe? Quando o e-análises ele fica circulando entre zero, positivo, negativo, a gente não toma decisão nenhuma. Mas aqui a coisa está diferente. O e-análises fez um fundo 2,7, né? Ele subiu e não venceu o último topo e ele desceu e nesse momento aqui, onde eu tenho 3,27 menor que 2,7, putz, será que eu posso tomar minha decisão aqui? Vamos dar uma olhada? Qual decisão que é essa? Cara, eu quero vender, né? Estou procurando vender e eu quero vender nessa região. E deu certo durante um certo tempo, né? 150 pontinhos, 200 pontinhos, enfim. E existem algumas coisas que eu, sendo um estudioso do saldo, do volume ou coisa parecida, né? São alguns conceitos que até muita gente conhece. O preço faz um fundo, enquanto o seu indicador faz fundos mais baixos, pode significar algum tipo de reversão ou de parada momentânea. Tá legal? Então, até para isso, o e-análises ele presta. De novo, o e-análises ele está ponderando, ele está compilando, ele está juntando as informações de dólar, de índice e de juros para ajudar a gente a tomar a nossa decisão. Tá legal? Então é bastante importante olhar dessa maneira o e-análises também. Putz, Fabio, eu posso criar uma estatística aonde eu entenda que os players já compraram demais ou venderam demais? Será que existe uma maneira da gente tentar capturar essas regiões de sobrecomprado e sobrevendido? Isso é o assunto do próximo vídeo e é a próxima característica dessa ferramenta e análises que eu vou mostrar para vocês.